Pronto, gravando, né? E aí, gente, bom dia mais uma vez, bacana. Hoje acabou-se, né? O dia tão esperado, o dia tão sonhado, o último dia, acabou-se. Não existe mais nada de reta final. Agora, literalmente, estamos aqui no último dia. Acabou-se, né? O último dia de aula. Lembrando, o último dia de aula. Próximas semanas, os encontros seguintes, agora vão ser atividades, exercícios, pendências, prova final para quem ficar em recuperação, né, atividade para recuperar, e principalmente os que não atingiram a pontuação máxima, né, fazer a prova final, que está sendo chamada de processual, mas é prova final, tranquilo? Então vamos lá, vamos colocar aqui, hoje são o quê? 7, né? 7 de dezembro, último dia, 7 de dezembro de 2021, último dia de última aula, da última aula, o último assunto, o último conteúdo. Pronto, já estamos colocando lá, né? Presente, bacana. Ei, gente, foi bom, né? Acabou. Alguém pode dizer, tá, professor, hoje não tem conteúdo, não. Hoje o conteúdo, o assunto que a gente já tinha antecipado, né? Dito para vocês qual seria o assunto de hoje. É um dos menores assuntos, um dos menores conteúdos. Por isso vai dar tempo da gente ficar aqui, ver algumas necessidades, né? Alguns alunos têm dúvida, alguns alunos sempre perguntam, parabéns, é participação, né? Então, hoje, como o assunto é um assunto bem curto, um assunto pequeno, então vai dar tempo da gente poder aqui desenvolver melhor, né? Tirar dúvida, ver algumas deficiências, alguns alunos, tá, professor, eu queria ver aí da aula anterior, teve alguns alunos que perguntaram no chat, não foi lá na plataforma, bacana. E aí, gente, então, vamos logo finalizar aqui a nossa aula, para depois a gente deixar um tempinho, um espaço para a gente ver as dúvidas, né? Algumas necessidades que tem aí. Então, o aluno dedicado, o aluno aplicado, o aluno esforçado, que vem sempre acompanhando as aulas, fazendo as atividades, que está aí em dia com as atividades, a gente já tinha passado para vocês, antecipando qual seria o assunto do último bimestre, do quarto bimestre, né? Os últimos assuntos. Finalizando, concluindo, na verdade, o programa do ensino, o primeiro ano, né? O programa do primeiro ano do ensino médio, que cai no Enem. A gente viu força, né? Dentro lá, no terceiro e quarto bimestre, o assunto de dinâmica. Dentro de dinâmica, vimos força. Ah, professor, força, o que era força, o conceito de força, e depois as aplicações de força, né? As aplicações das leis de Newton. Logo depois vieram as implicações de força. Eu tendo força no sistema, quais eram as grandezas? Quais são as grandezas que, dentro do sistema tendo força, quais são as grandezas como consequentes de força? A gente viu a primeira, que era trabalho mecânico, energia mecânica, potência, impulso e quantidade de movimento. Ao todo, 5 grandezas. A última aula, a aula anterior, foi a grandeza quantidade de movimento. Então, vimos isso no último assunto. Tínhamos dito também que nesse quarto bimestre a gente ia ver 6 assuntos. Alguém pode dizer, tá, professor, esses 6 assuntos são 6 grandezas? Não, a gente tinha antecipado, meio que já dando uma prévia, né, do que a gente ia ver, que dentro desses 6 assuntos, 5 são grandezas. E o sexto e último assunto, o sexto e último conteúdo, não era uma grandeza, era uma situação, um caso, lá uma situação que a gente vai estudar, aplicando essas grandezas. Ao todo, as grandezas são apenas 5. Trabalho mecânico, energia mecânica, potência, impulso e quantidade de movimento. Encerramos isso até a aula anterior. A aula anterior, a aula passada, foi a última grandeza do quarto bimestre. Encerrando o quarto bimestre, todo o assunto do primeiro ano do ensino médio, quantidade de movimento foi o último assunto. Ah, professor, hoje, o sexto assunto, o sexto conteúdo que está lá no programa, está lá no Enem, o assunto, o programa, o cronograma do Enem, né, o programa do Enem. O sexto assunto é o quê? Alguém lembra aí? Valendo participação, né? Alguns alunos disseram, tá, professor, semana que vem, o último assunto é colisões. Colisões. Pronto, gente. Então, chegamos aí no último assunto. Lembrando, fazendo aqui uma pequena observação, que colisões não é uma grandeza. Não existe grandeza, grandeza física, colisões. Não. Colisões é uma situação física que a gente vai estudar dentro dessa situação algumas grandezas físicas. Tranquilo? Quem vai fazer o Enem, quem vai fazer o vestibular,
eles costumam chamar de colisões. Mas também, alguns livros também, chamam de choque, certo? Choque, colisões ou choques mecânicos, certo? Colisões ou choques mecânicos. É mais chamado de colisões, certo? Aí alguém pode dizer, tá, professor, já entendi o último assunto, o sexto e último assunto, o assunto são colisões, também chamado de choque mecânico. Mas o senhor disse que isso não é uma grandeza, é uma situação. E dentro dessa situação, nós vamos estudar algumas grandezas. Quais são as grandezas? Pois bem, vamos já, a partir de agora, antecipar para vocês, passando aqui uma prévia, de quais são as grandezas que nós estudamos, quem vai fazer o Enem, quem vai fazer o vestibular, questões desse tipo. Professor, questões desse tipo, eu vou estudar que tipo de grandeza? Quais são as grandezas que nós vemos em questões desse tipo, em situações desse tipo, sobre colisões. Então, vamos lá. A grandeza que nós estudamos são aquelas grandezas que nós vimos aqui no quarto bimestre. As 5 que eu acabei de listar para vocês. Trabalho, energia, potência e impulso e quantidade de movimento. Na verdade, a última, quantidade de movimento. Estão lembrados como é quantidade de movimento? Tá, professor, qual é o símbolo? Qual é a letra que nós usamos para representar a quantidade de movimento? E aí alguém, pelo menos aí no chat, ou no microfone, quesão, não, quesão de forma. Então, quesão de forma, exatamente para definir quantidade, é o valor, é a quantidade ali do movimento de determinado objeto, determinado corpo. Ah, eu tenho um bloco, tenho um objeto. Então, eu quero saber qual é a quantidade de movimento dele. Então, gente, vamos lá. Finalizando. Ah, professor, a situação são situações de colisões. O aluno já entende o que é. Vai lá responder questões. Vou deixar questões para vocês. Então, vocês já sabem que são situações sobre colisões. E como a gente resolve essas situações? Resolve com a grandeza chamada quantidade de movimento. Bacana? Quantidade de movimento, o quesão. Alguém pode dizer, ah, professor, dê aí um exemplo do que seriam colisões ou choques mecânicos. Olha lá a observação, choques mecânicos. Não é choque elétrico, situações elétricas, você vai estudar lá no terceiro ano do ensino médio, estuda energia elétrica, eletricidade, certo? Aqui no primeiro ano, esse choque mecânico. Seria, gente, o exemplo, tá, professor? O que seria aí um exemplo, uma situação, um caso sobre colisão? O caso seria, gente, exatamente, eu tenho lá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eu posso ter a questão exatamente da colisão entre carros. Tá, professor? Eu tenho lá 2 carros e eles colidiram. Pronto, tá aí um exemplo de colisão. É exatamente isso, é literalmente o que diz a ideia, a expressão. Tá, professor? São colisões. Eu tenho lá colisão frontal entre 2 carros. Vem lá 2 carros na pista e, em um determinado momento, em determinado local, eles colidem. Pronto, eu vou analisar ali aquela colisão. Um choque mecânico, professor? Era um carro, vinha em alta velocidade, perdeu o controle, saiu da pista e bateu num poste, ou seja, ele colidiu com o poste. Então, é um exemplo aí da colisão entre carros, colisão entre um carro e um poste. Tá, professor? Não, o carro saiu da pista e colidiu com o muro. Colisão de um carro com o muro. Então, colisão seria exatamente essa situação. Situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em que ocorrem colisões entre corpos, entre objetos. Certo? Situações, questões desse tipo. Então, o aluno já entende mais ou menos o que vão ser situações sobre colisões, já sabe que são chamadas colisões ou choque mecânico, que a gente resolve com a grandeza quantidade de movimento, o quesão. Agora, em questões de Enem, de vestibular, geralmente eu dei um exemplo para vocês lá do carro, colisão entre carros, colisão do carro com poste, colisão do carro com muro. Geralmente, nas questões lá de Enem, de vestibular, questões modelo, questões padrão, eles trabalham mais com bolas, certo? Bolas na esferas, né? Esferas, bolas, bolinhas, certo? Como se fosse lá no jogo da sinuca, no jogo de bilhar. Então, eu tenho lá várias bolas, várias esferas, e lá naquela mesa de bilhar, naquela mesa de sinuca, elas em movimento colidem entre si. Então, mais ou menos,
situações, modelos, situações padrão, do tipo colisões, eles usam mais esse exemplo. Exemplo entre bolas, certo? Lá do jogo do bilhar, do jogo de sinuca, tranquilo? Ah, professor, como é que eu vou resolver essa questão? Então, suponha o seguinte, eu tenho duas bolas, a bola A e a bola B, lá no jogo de sinuca, no jogo de bilhar. Ah, professor, lá as bolas são numeradas, 1, 2, são cores, tem a verde, tem a azul, certo? Então, vamos lá supor, duas bolas. E elas vêm uma em direção à outra, certo? Em sentidos contrários, certo? Uma vindo e outra indo. E em determinado ponto, elas colidem. Vai ocorrer a colisão entre esses dois objetos, entre esses dois corpos. Então, gente, a questão para a gente trabalhar, para a gente resolver, basicamente é isso. É você entender o que é que você está analisando ali. Ah, professor, eu estou analisando objetos, na situação aí, são bolas de sinuca, poderia ser bolas de boliche, poderia ser bolinhas de gude, lá a brincadeira de criança. Então, eu tenho dois objetos, dois corpos. Em determinado momento, eles vão colidir. Como é que nós resolvemos, professor, questões desse tipo? Então, basicamente, você vai ter que analisar com relação à colisão o meu antes e o meu depois. Ou seja, o meu antes e o meu depois. Quais são as condições desses corpos, desses objetos, com relação à colisão no meu antes e no meu depois? Acabou, simples assim. Então, gente, basicamente, a questão modelo, questão padrão, que você vai encontrar, que você vai se deparar lá no Enem, no vestibular, quem está se preparando, são questões nesse formato. São esferas, são bolas, aí eles vão dar lá o contexto, né, a situação. Pode ser num jogo de sinuca, de bilhar, pode ser num jogo lá de boliche, as bolas de boliche, pode ser na brincadeira de criança com as bolinhas de gude, tá? Então tem dois corpos. Você tem que estar atento à situação da colisão entre esses corpos. Aí alguém pode perguntar, professor, sempre só vai ser dois corpos? Não, eu posso ter 3, 4, 5, 20, milhares de corpos. Eu tenho que ter no mínimo 2 para que ocorra a colisão entre eles, tranquilo? Estou trabalhando aqui a situação mais trivial, mais simples. A partir de 2, eu já posso ter colisões, certo? Então, você tem que estar atento lá à colisão. Observando a colisão, você vai dividir essa situação, esse evento, em duas situações. O antes e o depois. Alguém pode perguntar, tá, professor, antes de quê? Antes da colisão. Depois de quê? Depois da colisão. Então, a observação são nas condições. Quais são, professor, as condições dos meus objetos antes da colisão? Quais são, professor, agora as condições do objeto depois da colisão? Exemplo, eu venho com a bolinha A a uma certa velocidade, velocidade de A. E venho com a bolinha B do outro lado, no sentido oposto, uma certa velocidade, uma outra velocidade, velocidade B, velocidade de B. E, num certo momento, elas colidem. Depois da colisão, então, observe, eu dividi aqui a situação em dois momentos, o antes e o depois. Vou até enumerar, para vocês entenderem a sequência cronológica. Primeiro, o antes, e segundo, o depois. Antes e depois da colisão. Ah, professor, as condições do antes, as velocidades de como eram as bolinhas. E observe como elas estão vindo. Depois da colisão, o que é que vai acontecer? Eu vou continuar com as duas bolinhas, bolinha A, bolinha B. Mas a diferença agora é o seguinte, depois de elas terem colididos entre si, uma colisão frontal, elas vão agora, professor, em sentidos diferentes. A que vinha, ela agora vai estar... B que vinha, ela agora vai estar voltando. E voltando com uma outra velocidade. A que estava indo, agora ela está voltando com uma outra velocidade. Contanto que você se atenha ao seguinte, alguém, nesse primeiro momento, já querendo se antecipar, pode dizer, ah, professor, e essas velocidades vão mudar? A velocidade de B vai aumentar, vai diminuir? Vai ser diferente? A velocidade de A vai aumentar, vai diminuir? Vai ser maior, vai ser menor?
vai ser diferente, independente de que os valores mudem ou não, o que você tem que estar atento é o seguinte, tem que estar atento a esses valores. Quais são os valores das velocidades antes da colisão? E quais vão ser agora os valores dessa velocidade depois da colisão? Então, gente, nesse primeiro momento, basta você estar atento nessas primeiras informações. Quais são as condições das bolinhas, antes e depois, as velocidades, antes e depois da colisão. Tranquilo? Ah, professor, bacana. Mas no início da aula aqui, o senhor falou o seguinte, que dentro da situação, o último conteúdo, hoje trabalhando no último conteúdo, colisões, nós vamos estudar quantidade de movimento. Mas até agora, nós só vimos a grandeza, a velocidade. Então agora eu vou e pergunto a você, qual é a fórmula da quantidade de movimento? Qzão. Qzão é igual ao quê? E aí, cadê alguém lá? Participação, Caio, William, Anderson. Qual é a fórmula que a gente viu na semana passada, na aula anterior? Cadê lá? Caio já colocou. Parabéns, Caio. Participação aí, né? Tá, eu sou o Qzão, quantidade de movimento. Vai ser a massa vezes a velocidade. Exatamente, Caio. Parabéns. Então, observem lá. Acabamos de dizer, no começo da aula, que em situações sobre colisões, basicamente, nós vamos estudar apenas a quantidade de movimento. Apenas quantidade de movimento. Mas dentro de quantidade de movimento tem a fórmula dela. Qual é a fórmula dela? Massa vezes velocidade. E até agora, o que a gente trabalhou foram as velocidades. A velocidade da bolinha A velocidade da bolinha B antes, a velocidade da bolinha B, a velocidade da bolinha A depois. Então, gente, basicamente, para compor a única grandeza que nós vamos trabalhar na situação de colisões, onde essa única grandeza é a quantidade de movimento, para compor essa grandeza, quantidade de movimento, nós precisamos saber duas grandezas, duas informações. Quais são essas duas grandezas? Massa e velocidade. Já passei aqui para vocês as informações das velocidades, antes e depois. Ah, professor, agora para finalizar, compor essa grandeza, essa única grandeza que nós trabalhamos em colisões, está faltando apenas a massa do objeto. A massa lá do meu corpo, da minha bolinha, da minha esfera. E essa massa, por enquanto aqui, na maioria das questões, ela não vai se alterar, ela não muda. A massa que eu tinha antes vai permanecer a mesma massa que eu tenho depois da colisão. Tranquilo? Então, gente, acabou-se. Basicamente, a informação para você responder questões desse tipo são esses valores, essas informações. A questão vai dar a massa, a questão vai dar as velocidades, para a partir das massas e das velocidades, você analisar o que é que está acontecendo com a quantidade de movimento nas colisões. Simples assim. Ah, professor, e qual vai ser a fórmula que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar situações desse tipo, mas com que forma? A gente vai trabalhar em situações desse tipo com a fórmula no seguinte. Recorrendo lá, lembrando as grandezas que nós vimos. Trabalho, energia, potência, impulso, quantidade de movimento. Estão lembrados lá em energia? Energia existia o quê? Energia existia o princípio de conservação da energia. Exatamente. A gente vai remeter lá a essa ideia de conservação. Só que lá na energia era a conservação da energia. A energia mecânica, professor, nem se cria e nem se destrói, nem se perde. Ela se transforma. Princípio de conservação, a energia mecânica. Transforma energia cinética em energia potencial. Já aqui não vai ser energia, tá, pessoal? A única grandeza que a gente está trabalhando aqui é a quantidade de movimento. Aqui o que nós vamos analisar vai ser o princípio de conservação. Princípio de conservação, não da energia, mas da única grandeza que nós estamos trabalhando. Qual é a grandeza que estamos trabalhando? Quantidade de movimento. Então, o princípio de conservação da quantidade de movimento. Então, eu vou ter Qzão de um lado, tem que ser exatamente a Qzão do outro lado. Tá, professor? Estou vendo aqui que para finalizar todo esse contexto, toda essa situação, o senhor está aqui finalizando uma fórmula.
que quesão vai ter que ser igual a outro quesão. Então, é uma equação, dois membros, um lado e o outro lado. Por que eu estou dividindo, separando em dois membros, em dois lados? Vai ser exatamente as duas situações, os dois momentos, do antes e do depois. Ou seja, eu estou dizendo que a quantidade de movimento antes tem que ser mantida exatamente igual à quantidade de movimento depois. Não pode existir perdas, não pode existir nem perda e nem criação. Eles têm que se manter, eles têm que se conservar. É o princípio de conservação, certo? Então, eu vou ter a quantidade de movimento antes, então, esse antes, vamos dizer, as condições iniciais. E vou ter a quantidade de movimento depois, vamos chamar a quantidade de movimento final, as condições finais. Então, gente, finalizando. Basicamente, a nossa fórmula vai ser toda a quantidade de movimento total antes, ou seja, inicial, tem que ser mantida exatamente igual a todas as quantidades de movimento total, só que final. Acabou-se. Pronto. A aula de hoje, gente, como a gente diz, é uma das aulas mais simples, é uma das aulas mais resumidas, porque o assunto é reduzido, o assunto é muito curto. Então, basicamente, para responder questões desse tipo, basta você trabalhar com essa ideia. Mais do que uma fórmula, mais do que uma equação, isso daqui exprime uma ideia. Ah, professor, que ideia é? É a ideia da conservação, que as condições iniciais, elas são mantidas aqui, ó, são mantidas, são conservadas, iguais às condições finais. Acabou-se. Faltam aí 20 minutos. Em 20 minutos agora nós vamos responder questões. Vamos fazer duas questões. Uma questão a gente faz em 10 minutos, outra questão em 10 minutos. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Então acabou-se. Quem quiser tirar print aí, ó, do quadro, basicamente, a aula de hoje, a última aula, a aula final, finalizando a aula sobre colisões, o último assunto, colisões, bacana, cara. O último assunto é apenas entender isso, que nas colisões, a quantidade de movimento se mantém conservada. As condições antes são mantidas exatamente igual às condições finais. Ah, professor, faça um exemplo aí para a gente poder entender direitinho, para a gente poder fazer uma conta. Pois bem, vamos lá fazer algumas continhas, tá? Algumas questões. Vamos fazer aqui duas questões, bem simples, bem triviais. Então, vamos lá. Primeira questão, questão 1 diz o seguinte, vamos lá. Questão 1 diz, supondo duas esferas metálicas. Então, ele dá lá a esfera A e a esfera B. Tá? Duas esferas. A esfera A e a esfera B. A esfera A, inicialmente, vem nesse sentido. Certo? Nesse sentido. Indo. E a esfera B, ela está parada. Nem está indo, nem está vindo. Ela está parada. Certo? Parada. Acabou-se. Ah, professor, mas a esfera A está indo com a velocidade de 2 metros por segundo. Pronto, essa é a velocidade dele. Sabendo que as massas dessas esferas são de 3 quilogramas, ou seja, a bolinha A tem uma massa de 3 quilogramas, ou seja, não é uma bolinha pequena de bilhar, né, nem tão pouco de bola de gude, é uma esfera como se fosse lá uma bola de boliche. Pronto, uma bola de boliche. Uma bola de 3 quilogramas e a outra tem 1 quilograma. Tá? 1 quilograma. Pronto, tá aí. Essas são as informações. A partir dessas informações, eu quero que você me diga qual vai ser a velocidade final dessa bolinha A. Sabendo o seguinte, que num determinado momento vai ocorrer a colisão entre essas duas bolas. A bola B está parada e a bola A vem de encontro a ela com a velocidade de 2 metros por segundo. Em um determinado momento vão colidir. Logo depois, eu destaquei aqui, ó, certo? A colisão. Nesse momento de colisão, logo depois da colisão, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que a bolinha A
ela vai continuar indo no mesmo sentido, só que mudou a velocidade dela. Antes ela vinha com 2 metros por segundo. Depois da colisão, eu quero saber qual vai ser a velocidade final da bolinha A. E essa velocidade vai ter mudado. E a bolinha B, que antes estava parada, ela agora vai entrar em movimento. Só que o movimento dela vai ser no mesmo sentido que a bolinha A. Tranquilo? Olha lá. E agora ela vai com 3 metros por segundo. Tá, professor? Porque a bolinha A ela é bem maior. Uma bola grandona colidiu com a bolinha B, que estava parada. Bolinha B entrou em movimento e a bolinha A fez o quê? Então é exatamente isso. Fez o quê, professor? Qual é a velocidade final dela? Então é isso que a gente vai querer descobrir. Tranquilo? Vamos lá? Responder uma questão simples dessa. Vou apagar aqui. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Como a gente disse, a aula de hoje, por ser muito simples, a última aula, né? Fechando com chave de ouro aí, por ser a última aula, um dos assuntos mais simples, para não desesperar ninguém, né? Então aproveitem para tirar dúvida. Tá, professor, caiu lá essa questão no Enem. O que é que eu faço? Primeira coisa, não tenho que entrar em desespero. Tá, professor, e agora o que é que eu faço? Primeira coisa, é você entender o princípio da conservação da quantidade de movimento. Ah, professor, o que é que diz o princípio de conservação da quantidade de movimento? Que toda a quantidade de movimento inicial, total, né? Toda a quantidade de movimento total e inicial tem que ser mantido, tem que se conservar constante, tem que se manter igual, não pode haver alteração. Tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento total final. Tranquilo? Aí vamos lá. Ah, professor, eu sei que isso daqui é a minha fórmula inicial. Na verdade, é uma ideia. A ideia que eu tenho que manter da conservação da quantidade de movimento. Agora, vamos substituir os valores. Como é que eu substituo os valores? Como o Caio bem disse, eu sei da fórmula. Qual é a fórmula da quantidade de movimento? Quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Então, é a única fórmula, gente, que nós vamos usar. É a única fórmula que nós vamos trabalhar com ela. É essa, quantidade de movimento. Vamos substituir em cada um desses lados. Vamos lá. Quantidade de movimento. Mas observem que eu tenho quantas bolas? Tenho 2 bolas aqui, ó. Bola A e bola B. 2 bolinhas. Então eu tenho que ter que a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B tem que ser igual à quantidade de movimento das bolas que eu vou ter na situação final. A bola A mais a quantidade de movimento da bola B. Só que antes são condições iniciais. Quantidade de movimento da bolinha A inicial, quantidade de movimento da bolinha B inicial. Tem que ser mantida igual à quantidade de movimento da bolinha A final, mais a quantidade de movimento da bolinha B final. Então, gente, basicamente, essa daqui é a relação, a ideia central que eu tenho que ter. Toda a quantidade de movimento total antes tem que ser mantida, conservada, toda a quantidade de movimento total final. Ou seja, o antes tem que ser mantido igual ao depois. As condições, né? As condições do antes tem que ser mantido igual às condições do depois. Ah, professor, se eu tivesse 3 bolas, 4, 5, 20, milhares de bolas, eu ia somar. Bola A, mais bola B, mais bola C, mais bola... Cada uma ia somar. Tranquilo? O que importa é que você tem que ter lá no sistema todas, total, toda a quantidade de movimento, total, toda a quantidade de movimento inicial tem que ser mantido igual ao final. Tranquilo? Então, vamos lá. Ah, professor, agora, já entendi que do primeiro passo para o segundo, o senhor detalhou, derivou quantos objetos eu tenho, quantos corpos, 2. Então, o total vai ser o A mais o B. O total vai ser o A mais o B. Agora, vamos para o segundo passo, derivar essa segunda parte. Ah, professor, mas o que é a quantidade de movimento de A? Quantidade de movimento, qual é a forma? É a massa de A vezes a velocidade de A, só que inicial, certo? Tudo isso mais. Vamos agora para a quantidade de movimento B. Massa de B vezes velocidade de B, só que é inicial, certo? Mais. Ou seja, gente, alguém pode dizer, tá, professor, é difícil. Não é difícil, não é complexo. Você pode dizer, tudo bem, tranquilo, a gente reconhece é trabalhoso. Você vai trabalhar uma por uma, cada objeto, tá, professor? Se tivesse 5 objetos,
Eu vou somar todos eles individual. O primeiro, A, mais o B, mais o C, mais o D, todos eles. Ah, professor, finalizei o primeiro lado, que são as condições iniciais. Tem que ser mantidas iguais às condições finais. Quantidade de movimento de A vai ser o quê? M de A vezes velocidade de A. Só que agora final. Isso é a quantidade de movimento de A. Vamos agora. Mais quantidade de movimento de B. M de B vezes velocidade de B. Só que agora é final. Acabou-se. Então, gente, basicamente, o que você tem para fazer em questões desse tipo, é saber dividir, saber separar todos os objetos. Depois de feito todo esse procedimento, aí agora sim você substitui. Substitui valor por valor. Então vamos lá, substituindo os valores. Vou fazer massa de A. Quem é a massa de A? Está aqui, ó. Massa de A são 3 kg. Vezes velocidade de A inicial. Quanto é a velocidade de A inicial? 2. Mais, coloque mais da soma. Aí vai fazer aqui, olha. Massa de B. Quanto é a massa de B? 1 kg. Vezes, qual é a velocidade de B? Ah, professor, está parado. Se está parado, a velocidade é zero. Certo? Vai ter que ser igual. Aí vamos para o outro lado. Massa de B, massa de A. Se manteve, né? Não altera. Massa de A, 3 vezes velocidade de A. É o que eu quero. Qual vai ser a velocidade de A final? Repete-se. Mais massa de B. Quanto é a massa de B? Não se altera, se manteve. Manteve a massa, mesma coisa. 1 kg vezes a velocidade de B, que antes era 0, agora foi para 3. Acabou, fiz as continhas. Observação, gente. A única observação aqui é o sentido de movimento. Por coincidência, nesse primeiro exemplo, não é questão de coincidência, é questão de simplicidade, a questão colocou todas as velocidades, o sentido da velocidade, todos no mesmo sentido. Então, vai aqui a setinha, ó. Setinha de A está indo, setinha de A continua indo, setinha de B continua indo. Então, as velocidades todas são positivas. Quero saber se alguma das velocidades aqui fosse no sentido contrário. Eu ia colocar aqui sinal. Alguém sabe aí? Cadê aí? William, Caio. E aí? Anderson. Se o sentido de alguma bolinha tivesse no sentido contrário, eu ia colocar qual o sinal da velocidade? Ia colocar menos. Mas observa aqui, ó, que a velocidade de A está para lá. Então é mais, não precisa colocar. A velocidade de B está para lá. Então é mais, não precisa colocar. Se algum tivesse com velocidade contrária, tinha que colocar o sinalzinho de menos. Tranquilo? É a única observação. O resto agora é só fazer conta. Essa primeira questão eu fiz todas no mesmo sentido. Alguém pode dizer, tá, professor, então todas as colisões são assim? Não. Tem algumas colisões que batem e voltam nos sentidos opostos. Outras colisões batem e continuam no mesmo sentido, indo. Ou senão poderia bater e agora está voltando. Isso vai depender de várias condições. E isso é a questão que vai passar para você, tranquilo? Então não precisa se preocupar quanto a isso. A única preocupação, a única observação que você tem que estar atento é o sentido de movimento. Ah, professor, velocidade indo, velocidade positiva. Velocidade voltando, velocidade negativa, sinal negativo, tranquilo? Ah, professor, vamos fazer aqui as contas. As contas vai dar quanto? Finalizar aqui essa 1 para fazer a 2, né? A 2, a situação vai mudar um pouco. Então, vamos lá. Ah, professor, fazendo a conta aqui, ó. 2 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Mais, olha lá. Mais, aqui, ó. 1 vezes 0, 0, desapareceu, né? Ó, não existe mais. A quantidade de movimento aqui zerou. Igual a 3 vezes velocidade de A final. Repete-se, que é o que eu quero, professor, velocidade de A final. Mais, aqui, ó, 1 vezes 3. 1 vezes 3, 3. Acabou-se, não? Então, 0 voou, desapareceu. Vai ficar 6, mais 3. Vem para cá o quê? Menos 3, vai ser igual a 3, velocidade de A final. Ah, professor, 6 menos 3, 3. Vai ser igual a 3, velocidade de A final. Ah, está multiplicando, passa dividindo. Então, a velocidade de A final vai ser igual a 3 dividido por 3. Quanto é 3 dividido por 3, gente? Velocidade de A final vai ser igual a 1. 1 metro por segundo. 1 metro por segundo é a velocidade de A. Então, antes a velocidade de A vinha com
2 metros por segundo. Bateu na bolinha B, a bolinha B, que estava parada, começou o movimento a 3 metros por segundo, bem mais rápido. E como a bolinha B bateu em A, essa energia que ela transferiu para B entrar em movimento, fez com que ela diminuísse a velocidade. Porque antes ela vinha com 2 metros por segundo, depois da colisão, ela foi para 1 metro por segundo. Porque a energia da colisão, ela transferiu para a bolinha B, que estava parada e entrou em movimento com velocidade de 3 metros por segundo. E aí, gente, tranquilo? Alguma pergunta? Basicamente, questão aqui desse tipo são meras continhas, não passam de contas. Mas o que você tem que estar atento são a 2 observações. Primeiro, atento à situação, quais são as condições iniciais e finais para aplicar lá na relação da igualdade do princípio de conservação. E segundo, qual é o sentido? Professor, qual é o sentido de movimento? O sentido da velocidade, a velocidade está indo, então a velocidade é positiva. A velocidade está voltando, está vindo, então é negativo. É a única observação. Tranquilo? Vamos lá agora para a segunda e última questão. A segunda e última questão diz o seguinte, a mesma situação, gente, a mesma questão. Vamos lá. A questão diz 2 bolinhas, como a gente diz, a maioria das vezes, questões modelo, questões padrão, desse tipo, né? Ó, então, tem 2 bolinhas, bolinha A, cadê? Vamos lá. Bolinha A e bolinha B, certo? Bolinha A e bolinha B. Supondo que a bolinha A está indo nesse sentido a 8 metros por segundo e que a bolinha B está vindo no sentido contrário, a 2 metros por segundo. Diferente da primeira questão, né? A primeira questão, a bolinha A, antes da posição, a bolinha B estava parada. Já essa daqui também está em movimento, só que está em movimento contrário. A massa de A são de 6 quilogramas e a massa de B são de 10 quilogramas. Pronto, essas são as condições. Ah, professor, são as condições, mas condições o quê? Condições iniciais, antes da colisão. Aí depois da colisão, certo? Ocorre a colisão. Aí agora quais vão ser as condições finais, as condições depois da colisão? As condições finais vão ser a bolinha A e a bolinha B. Vamos supor que a bolinha A agora voltou depois da colisão. Tá vendo aí a diferença? Na questão 1, depois a bolinha B estava parada, a bolinha A estava indo. Depois da colisão, ambas, os 2 objetos, continuaram indo na mesma situação. Já que a questão 2 inverteram o sentido de movimento. Então, isso depende muito de várias condições, mas que a própria questão ela vai enunciar para você, certo? Depois da colisão, a bolinha A agora voltou a 2 metros por segundo. Tá vendo? Olha, ela está a 8 metros por segundo, bem rápido. Depois da colisão, ela voltou, mas só com uma velocidade menor, a 2 metros por segundo. E já a bolinha B, que estava vindo, ela agora voltou, mudou o sentido, a 4 metros por segundo. Tranquilo? Acabou. Essas são as informações. Antes e depois, certo? Antes e depois. Aí eu quero saber. Não, eu já entreguei aqui o jogo para você, foi? Deixa eu fazer o seguinte. Eu quero saber a velocidade. Qual vai ser a velocidade? Pronto. Qual vai ser a velocidade da bolinha B? Qual vai ser a velocidade da bolinha B? Velocidade da bolinha B, final. Pronto, perfeito. Na questão A, eu dei a velocidade final da bolinha A. Agora, na questão 2, eu quero saber a velocidade da bolinha B, final. Tranquilo? Já tinha colocado ali, não foi? Mas vamos lá, gente. Quero ver aí. Quem consegue responder essa questão? Muito parecida com a primeira. A única diferença é que ambas as bolas aí estão em movimento. Aí eu quero saber, professor, independente que esteja em movimento, que esteja parado, a condição que eu tenho que ter no começo aqui é a quantidade total, quantidade de movimento total inicial, tem que ser mantida a quantidade de movimento total final. Ou inicial ou final, tanto faz, né? A mesma coisa. Tá, se eu digo que o inicial tem que ser igual ao final, porque o final tem que ser igual ao inicial também. Então essa inversão aqui também não altera nada, certo? Não altera nada. Ah, professor, vamos somar todas as condições anteriores. Vamos lá. A massa de A vezes a velocidade de A, só que inicial. Né? Ó, inicial. Mais a massa de... Cadê aqui? A massa de B vezes a velocidade de B,
só que inicial. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Todas as situações, todas as condições finais. Né? Massa de A vezes velocidade de A final. Tudo isso mais massa de B vezes velocidade de B final. E aí, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Agora é só substituir os valores. Não, como lá substituir os valores? Substituir os valores. Massa de A. Que é a massa de A? 6 vezes velocidade de A inicial, 8. Bacana? Mais, aqui, ó, massa de B. Quanto é a massa de B? 10 vezes. Qual é a velocidade de B? 2. E aí, gente, alguma observação nessa velocidade de B? Menos, porque ele está voltando, né? Ó, menos 2, certo? Tem que ser igual. Massa de A. Que é a massa de A? Não alterou. Manteve 6 vezes velocidade de A final, 2. Não, 2. Só que agora está voltando. Voltando é menos. Vezes menos 2. Mais massa de B. Não alterou. 10 vezes velocidade B. Ah, professor, quanto é a velocidade B final? É o que eu quero, repete. É o que eu quero, repete. E aí, gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Substituir os valores. Observação. A única atenção, a única observação que você tem que estar atento é, na hora de substituir os valores, as massas e as velocidades, você tem que estar atento aos sinais. Olha aqui, os sinais da velocidade. Ah, professor, se a velocidade está indo, é positivo. Se a velocidade está voltando, é negativo. Se a velocidade está indo, é positiva. Se a velocidade está voltando, é negativa. Simples assim, tranquilo? Vou deixar essa daqui, gente, para vocês terminarem em casa, tá? Professor, o que eu faço aqui? Ó? 6 vezes 8, dá quanto? 48. Aqui, 2 vezes 10, 20, mais, dá menos, igual. Aí eu opero aqui do mesmo jeito, ó. 12, né? Ó, 6 vezes 2, 12. Sinal negativo, menos 12. Mais 10, velocidade de D, final. Quero ver aí, próxima atividade, eu vou deixar agora, né, na plataforma 9h30, para ver quem encontra essa velocidadezinha de B final. Tranquilo? Encontrei todos os valores. Ó. É agora só operar a continha. Tá, pessoal? Aqui eu subtraio, tá? Subtraindo, passa para cá o quê? Somando, né? Ó, troca o sinal. Alguma dúvida aqui, gente? Dá para fazer sozinho? Olha aqui, ó. Tranquilo? 48 menos 20 dá quanto? 28 para o sul. Tá menos. Vem para cá o quê? Mais 12. Vai ser igual a 10, velocidade B, final. E aí dá para fazer sozinho agora? Vamos finalizar, né, gente? Faltando aí, passando 1 minuto de aula. 28 mais 12 dá quanto? 40. Vai ser igual a 10 vezes velocidade B, final. Ah, professor, está multiplicando, passa o quê? Dividindo velocidade B final, vai ser 40 dividido por 10. Velocidade B é quanto? Velocidade B final vai ser igual a 4 metros por segundo, que foi aquele valor que eu tinha colocado, não foi? E, na verdade, era para calcular. Observação, 4 metros por segundo positivo, ou seja, vai estar indo, vai estar no mesmo sentido, né, ó, no sentido que ele está, ah, professor, está voltando, negativo, agora eu vou estar indo positivo. Tranquilo? Alguma pergunta, gente, alguma dúvida? Então, encerrou aqui, absolutamente, todo o assunto, todo o conteúdo, todo o programa do primeiro ano do ensino médio. Vou deixar lá na plataforma questões básicas, questões muito simples sobre colisões. Bacana? Anderson perguntou aí na aula passada, professor, e a surpresa? Vou deixar a surpresa. Então, lembrado aí que eu disse, hoje é o último dia de aula, de assunto-conteúdo. O último dia de conteúdo. Nas aulas seguintes vai ser recuperação, revisão, preparar para a prova final, fazer as atividades, e aí a surpresa fica para essa semana seguinte. Tranquilo? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixem lá no chat. Anderson, colocou aí nenhuma, bacana. Anderson, Caio, William, ei, gente, parabéns pelas atividades. Quero ver lá, finalizando, a última lista de atividade. Lembrando que o sistema Google Classroom vai encerrar no dia 16. Dia 16 de dezembro, encerra lá. Ele fecha, ele trava, ele não vai aceitar mais atividades, tranquilo? Então, agilizem. O que tiver em pendência, o que tiver falta, mandem aí as atividades que tiver faltando. Bacana? Ei, gente, valeuzão, boa sorte, bons estudos. Até o próximo encontro. Vamos ter próximo encontro. Não é assunto, não é aula, não é conteúdo. Vai ser assunto para fazer as atividades finais. Bacana? Valeuzão, gente. Até mais.
Valeu, Anderson.